Altivo Ferreira é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e também é o representante da Federação Espírita Brasileira no Conselho Espírita Internacional. É quase dispensável a sua apresentação, é um lutador do movimento espírita de há muitas dezenas de anos e é também uma referência para todos nós. Muito obrigado. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, congressistas das várias partes do mundo, que estamos aqui neste momento de profunda emoção, quando comemoramos o bicentenário do codificador da doutrina espírita. A todos, muita paz em Jesus. Falando da ética, a ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais e os princípios ideais da conduta humana. Teve origem na Grécia, com Sócrates, mas sobretudo com Aristóteles, que foi quem usou pela primeira vez o nome ética no seu livro Ética a Nicômaco. Mas devemos compreender que, colocando-se a ética como ponto alto da vida moral, por estudar os valores morais, ela não pode ser situada no tempo num determinado instante. Nós vimos na descrição do processo evolutivo e no surgimento da filosofia que há um esforço que vem de longe, porque o Cristo, como governador espiritual da Terra, em todos os momentos da história humana e mesmo nos princípios da evolução, sempre mandou os seus missionários como líderes, como formadores de religiões, como formadores de opinião, para que, diante dos costumes, porque a ética é, sem dúvida nenhuma, costumes, e é também chamada ciência da conduta ou ciência da moral, cujo objetivo é o julgamento e a distinção entre o bem e o mal. E, ora, desde a antiguidade, quando o homem começou a se constituir em sociedade e, portanto, formar regras de conduta, que, sem dúvida nenhuma, o plano espiritual há de ter também agido através dos oráculos, através das pitonisas, através dos médiuns daquela época, a fim de que o homem pudesse não apenas ficar preso aos costumes decorrentes do seu processo evolutivo ainda muito acanhado, mas que já pudesse descortinar horizontes de valores mais altos. E esses horizontes, então, seriam os da ética. Então, em todos os tempos, houve condutas e os povos constituíram a sua moral. Moral essa, geralmente fundamentada na distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o permitido e o proibido, e, portanto, a conduta correta ou incorreta do homem. Segundo Marilena Chuai, que é professora da Universidade de São Paulo, no seu livro Conversando com a Filosofia, ela nos afirma que pode ter havido uma moral sem a existência da ética, no sentido de uma filosofia moral. Mas o próprio Cícero, comparando os costumes de Roma com a ética de Aristóteles, afirmava que aquilo que os gregos chamavam de ética, eles chamavam de moral. Ou seja, a linha que separa a ética propriamente dita da moral é muito tênue, e nós poderíamos apenas dizer que a ética está mais no campo do ideal, enquanto que a moral está na prática de todos os dias. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que ética e moral muitas vezes se confundem, e tanto o conceito ético como o conceito moral podem ser aceitos naturalmente.
essa evolução da ética no período em que o homem estava ainda preso ao politeísmo, também foi constituída com essa mesma concepção. Os tempos passaram, a comunidade judaica conseguiu fazer a síntese da ideia de Deus e, portanto, do monoteísmo, recebeu do plano espiritual o código ético representado pelos 10 mandamentos, mas, na verdade, os costumes de Israel eram costumes rígidos, cruéis e até farisaicos, porque os fariseus, que eram os dominadores do pensamento e da religião, cultuavam muito bem o axioma: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando chega ao nosso plano o nosso Mestre Jesus, o Cristo de Deus, ele apresenta o amor como sendo fundamental para a vida e o primado do dever e da moral como essenciais para a felicidade humana. Então, todos os ensinamentos do Cristo vão constituir-se numa ética que se contraporá a tudo aquilo que o pensamento ético, a filosofia procurou construir até aquela era. E, portanto, inaugura-se a era que nós poderíamos chamar da ética cristã. E essa ética cristã é a ética vivida após o sacrifício do Cristo por aqueles que foram os seus primeiros apóstolos, os seus primeiros discípulos. Pedro funda a Casa do Caminho e, com outros companheiros, ali vivem o Evangelho de Jesus. Ali vivenciam o amor e praticam a caridade. E são eles os responsáveis pela manutenção do pensamento do Cristo, portanto, do pensamento cristão, na formação dessa nova ética que conduzirá ao pensamento humano, pelo menos no campo ocidental. Mas foi Paulo de Tarso quem consolidou a ética cristã com seu testemunho, oferecendo aos gentios diretrizes de comportamento, diretrizes comportamentais nas suas memoráveis epístolas. Delas podemos tirar algumas para ilustrar esse sentido da ética cristã na sua pureza, na forma como receberam do Cristo e como a viveram e a testemunharam ao ponto do sacrifício nos circos de Roma. Encontramos em Romanos, capítulo 12, versículo 21, a expressão: não temas do mal, mas evites o mal praticando o bem. E no primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, quando Paulo diz: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. E ele mesmo vai dar testemunho dessa conduta ética, afirmando em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu estou crucificado em Cristo. Agora, logo, não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Esse pensamento da ética cristã, na pureza dos ensinos de Jesus, resistiu ao primeiro, ao segundo, ao terceiro século do cristianismo. Mas quando se constituiu o pensamento religioso como se fosse sucessor ou tendo com base
o Evangelho de Jesus. E a teologia, os pensadores ligados mais aos interesses temporais do que propriamente à essência espiritual do ensino moral do Cristo, passaram a atuar no sentido de estabelecer na ética cristã mudanças que a deturparam, mudanças que modificaram o comportamento humano da originalidade com que Jesus nos transmitiu o seu pensamento. Porque a ideia de Deus é a ideia quase que antropomórfica que dá ao homem não a veneração por Deus, mas o temor de Deus. A ideia do pecado original, das penas eternas e tantas outras que transformam o processo ético, ao invés da interioridade, da exterioridade para o interior, com a obediência aos dogmas, com o cumprimento dos sacramentos, com o atendimento às regras da religião, sendo que elas é que determinavam a conduta dos indivíduos, a sua capacidade ou a sua possibilidade de ser feliz ou de salvar-se. E isto durou por toda a Idade Média, estendeu-se até o século XV. Com a Reforma Protestante do século XVI, nós temos uma mudança no pensamento ético cristão, porque há um esforço do retorno para que o indivíduo que tenha a responsabilidade da sua conduta nas suas relações com Cristo e com Deus. Mas colocando-se a fé como sendo um instrumento, o elemento da salvação, bastando a fé para que o indivíduo se realizasse espiritualmente, também a ética cristã teve prejuízos em decorrência dessa contribuição. Penetramos no século XVII com a inauguração da Idade da Razão, a que se referiu a doutora Marlene, começando com Descartes, prosseguindo com todos aqueles filósofos de 200 anos do iluminismo, discutindo os aspectos relacionados com a ética cristã, que era a ética predominante na Europa, porque Jesus estabelecera o primado do dever e da moral como fonte de felicidade. Mas se o dever vinha de Deus, se o dever vinha da religião, então o homem não tinha liberdade de escolha. E estávamos na idade da razão. O homem aprendeu a raciocinar por si mesmo. O homem conseguiu libertar-se da sacristia. A filosofia e a ciência também se desgarraram da teologia. E surgem os grandes questionamentos dos iluminados filósofos franceses do iluminismo acerca do dever, da ética com liberdade ou sem liberdade. E cabem a dois desses filósofos do século XVIII, Rousseau e Kant, discutirem a questão da ética, a justificação entre o cumprimento do dever e o exercício da liberdade. E Rousseau admite que a consciência moral ela é inata no homem e está inserida por Deus no coração. E Kant procura justificar pela razão o fato de que o dever, a consciência moral, a conduta do homem está na razão, mas é também um sentimento inato. Essas duas colocações são importantes porque elas estão preparando o pensamento humano para o surgimento do Consolador prometido por Jesus, que vai aliar razão e fé.
a fim de construir o homem novo, o homem ideal, o homem da civilização do futuro. Surge, então, a codificação de Allan Kardec. Na nossa pesquisa, não encontramos em nenhuma das obras da codificação a expressão ética ou conceito de ética. Será que a doutrina espírita não trouxe uma contribuição ética para a humanidade? Mas quando vamos acompanhar o pensamento espírita, a partir do Livro dos Espíritos, em todas as suas partes, porque o Livro dos Espíritos é, sem dúvida nenhuma, um compêndio de ética para levantar a conduta humana e alçar os espíritos em processo reencarnatório a planos mais altos da evolução, passando por todas as partes. A primeira parte, com Deus, conhecimento do universo, portanto, uma outra concepção da vida além deste mundo em que vivemos. A segunda parte, que vai nos colocar com o conhecimento do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, a vida dos espíritos e todos os princípios que a doutrina espírita traz e que foram analisados no campo da filosofia espírita por doutora Marlene, nós vamos verificar que Allan Kardec, na sua sabedoria e com a intuição própria dos missionários do Cristo, e com as revelações do Espírito de Verdade e os seus colaboradores, coloca a moral espírita, que é a mesma moral do Evangelho de Jesus, como sendo a mais alta expressão da ética. Falando das leis morais, nós temos na questão 629 a pergunta de Kardec: como se pode definir a moral? E os espíritos respondem que moral é a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal. E essas questões são as questões éticas que vieram sendo discutidas desde o tempo de Aristóteles. E Kardec vai além, e na questão 630 procura saber se nós poderemos distinguir o bem do mal. E os espíritos respondem que o bem é o cumprimento da lei do mal, lei de Deus. O mal é o contrário disso, ou seja, o descumprimento da lei de Deus. Procede bem o homem que tudo faz em benefício de todos, porque ele pratica a lei de Deus. Então, sem a expressão ética, a doutrina espírita, sendo uma filosofia, necessariamente dela há de decorrer uma ética, que é a ética espírita, ou seja, a ética cristã restabelecida na sua originalidade. Quando Kardec afirma que a doutrina espírita não tem uma nova moral, uma outra moral, porque a sua moral é a própria moral do Evangelho. Então, a doutrina espírita é ética, ou seja, nós temos uma ética espírita. E se temos uma ética espírita, como poderemos colocá-la dentro do contexto da codificação e, sobretudo, do Livro dos Espíritos que nós estamos analisando neste painel? Para nós, a terceira parte do Livro dos Espíritos é exatamente o ponto mais alto da ética espírita, colocando todos os pontos
da lei de Deus, refletindo-se na própria legislação humana e, consequentemente, gerando uma mudança de conduta. Porque o conhecimento da doutrina espírita leva o homem, inevitavelmente, à sua mudança de comportamento e, portanto, à adoção de uma nova ou de uma outra filosofia de vida, em que as coisas materiais se amesquinham e a expressão moral da sua conduta ganha dimensão, porque agora ele não é apenas o homem temporal, ele é o espírito imortal, que sabe, pela via das revelações da doutrina espírita, que o mundo espiritual que o espera não é uma metáfora, não é uma ilusão, é uma realidade que vai exprimir para ele o meio ambiente e a forma pela qual ele agirá e receberá as consequências dos seus atos. Começando desde agora, portanto, um processo de investimento na sua vida, para que, através desse investimento, ele construa a sua felicidade no mundo maior. Então, a doutrina espírita oferece esses elementos. E quais são essas leis morais? A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição. Essas três leis estão em foco nos dias que correm, em função dos avanços da pesquisa científica e da tecnologia nos campos da biologia e da genética, gerando um outro tipo de ética, a bioética, sobre a qual falará amanhã, com certeza, o nosso caro confrade, doutor Fábio Virarraga, da Colômbia. Então, esta colocação nos leva à sequência das leis morais. Depois dessas três leis biológicas, nós temos a lei de sociedade, a lei do progresso, que foi analisada pelo nosso companheiro painelista João Duran, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, de amor e de caridade. Na questão correspondente a essa lei, falam-nos os espíritos que ela é a mais importante de todas as leis. Ela resume todas elas e, consequentemente, o homem que consiga atender à justiça, sendo justo com os outros, atender ao amor, amando, atender à caridade, servindo, ele já está indubitavelmente realizando o seu papel, o seu trabalho na construção ética da sua vida, ou seja, na sua conduta ética. Mas Allan Kardec não se cinge apenas à apresentação das 10 leis morais, resumindo todas elas na justiça, no amor e na caridade, da mesma forma porque Jesus resumiu a lei e os profetas aos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita vai além, e Kardec, então, no último capítulo da 3ª parte do Livro dos Espíritos, ele vai nos falar da perfeição moral. Perfeição moral é o mais alto patamar da ética, porque a ética se cuida dos valores morais. Esses valores morais só têm significado se eles imprimirem na vida do homem uma mudança, porque a perfeição moral
não é uma metáfora. A perfeição moral não é um princípio filosófico. A perfeição moral é uma realidade que vive em cada ser, em cada sociedade. A propósito dessas questões, nós temos, então, na perfeição moral, algumas questões colocadas por Allan Kardec e que são de muita significação. A questão 893, pergunta a ele, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. E prossegue depois. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes, contudo, é a que assenta na mais desinteressada caridade. Com essa questão do Livro dos Espíritos, tem prosseguimento, porque ele vai examinar as virtudes, as paixões, os vícios do homem e, para, com isso, indicar-nos o caminho da nossa redenção. Então, falando das paixões, a questão 907 afirma-nos a paixão, em sua origem, não é má. A paixão está no exercício, aliás, no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Realmente, quando nós falamos em paixão, nas nossas paixões, as paixões do passado que nos prendem e que nos criam dificuldade na nossa renovação, na verdade, nós estamos falando da paixão no sentido negativo, da maneira como nós trabalhamos a nossa paixão envolvidos pelo interesse pessoal, uma vez que a paixão é também um processo pelo qual o espírito pode crescer. Como nós poderíamos ter as grandes obras de arte, os grandes livros da literatura universal, as grandes pesquisas científicas, os grandes avanços da sociedade humana, se pelo menos alguns não tivessem a paixão de realizar os seus objetivos, de levar à frente os seus ideais. Mas vamos adiante, examinando outro aspecto, que é o aspecto negativo relacionado com o egoísmo. A questão 913 afirma: o egoísmo é o vício mais radical, dele derivando todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. E Fenelon, na questão 917, colocada por Kardec para exatamente analisar a questão de como vencer o egoísmo, como destruir essa chaga da sociedade, Fenelon tem uma longa resposta, da qual nós tiramos apenas um trecho que diz o seguinte: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de erradicar-se. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta dos vossos estados futuros, reais, e não desfigurados por alegorias quaisquer. Allan Kardec faz um comentário magistral sobre esta resposta de Fenelon.
analisando também o egoísmo e dizendo que o egoísmo há de ser combatido na sua raiz, pela educação. Não a educação que tende a fazer homens instruídos, mas a educação que tende a fazer homens de bem. A educação, quando bem compreendida, é a chave do progresso moral. Então percebemos que em toda a mensagem da doutrina espírita, nós verificamos que há uma ética espírita, ou seja, um conjunto de valores que transcendem os valores materiais, os valores das relações humanas necessários para que nós possamos conviver numa sociedade egoística e numa sociedade de egoístas. Entre todos esses egoístas, nós também temos que nos incluir. Então, a doutrina espírita nos coloca neste sentido e Kardec põe a educação, como já foi referido aqui, como sendo a única capaz de agir sobre o egoísmo. E agindo sobre o egoísmo, ela vai dissolver o interesse pessoal, que o interesse pessoal é a gênese do egoísmo. Tanto que a prática da caridade como virtude é quando ela é feita com todo o desinteresse, sem qualquer tipo de contrapartida. Então, analisando o egoísmo, analisando as paixões, todas elas e os vícios, Allan Kardec nos mostra, pelo ensino dos Espíritos, o caminho que deveremos seguir. Se há, portanto, uma ética espírita, há de haver, indubitavelmente, uma conduta espírita. Mas Allan Kardec vai além. Após todas as respostas dadas pelos Espíritos, nesse capítulo magistral da perfeição moral, ele, na questão 918, procura saber sobre a conduta do homem, e ele dá o título O Homem de Bem, a conduta do homem para que possa alçar-se para horizontes mais altos da espiritualidade. Estamos dando o pensamento de Kardec e não o seu texto. E no comentário a essa questão 918, ele afirma que verdadeiramente homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. E desdobra ali algumas qualidades do homem de bem. Mas quando ele retoma o assunto, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai colocar a figura do homem de bem. Quais são as qualidades desse homem de bem? Nós coletamos algumas delas, e não todas, apenas para ilustrar o que possa ser o homem de bem, ou seja, aquele que dentro da ética espírita cumpre na sua maior pureza a lei de justiça, de amor e de caridade, que é sem dúvida nenhuma a síntese do Sermão do Monte, a síntese do pensamento de Jesus. Então, diz-nos ele a respeito do homem de bem. O homem de bem pratica a justiça. O homem de bem olha o seu patrimônio como sendo uma dádiva divina que ele deve bem administrar. Tem amor à justiça. Então, Allan Kardec elenca todos esses princípios relacionados com o homem de bem e conclui relacionando o homem de bem com o bom espírita, para afirmar que o homem, aquele que tem as qualidades do homem de bem, se caracteriza-se como verdadeiro espírita ou o espírita cristão. Se há uma ética espírita,
há de haver um comportamento espírita, ético, ou seja, um comportamento ético espírita. Porque é esse comportamento ético espírita que vai exatamente influir para a mudança do homem. E Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, ele afirma que o espiritismo não modificará a sociedade. É a mudança do homem que realizará a mudança na sociedade, a mudança nos seus costumes. E tudo começa, portanto, no indivíduo. Daí ele colocar, ainda nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para vencer as suas inclinações más. Nós temos, portanto, modelo. O modelo é o homem de bem. Não precisamos buscar muito longe. A doutrina espírita nos oferece essa síntese da ética espírita quando nos dá a receita da conduta do homem de bem. E, portanto, se há uma conduta ética para o espírita, nós poderíamos começar a perguntar: como deve ser o comportamento espírita? De que forma nós poderemos agir com ética? A ética há de existir em todas as circunstâncias da vida. Não podemos ser éticos em determinada coisa e aéticos ou antiéticos noutra coisa. Não podemos ter dois tipos de comportamento, dois tipos de ação. Lembremos-nos de que Jesus, que era a mansidão em pessoa, profligava o farisaísmo, ou seja, o ato dos fariseus, que usavam túnicas inconsúteis, que guardavam o dia de sábado, que lavavam as mãos antes da refeição, que não comiam carne de animais sufocados, mas que, entretanto, devoravam os lábios das viúvas, que eram cegos que conduziam outros cegos, e que eram sepulcros caiados de branco e cheios de podridão por dentro. Então, essa conduta farisaica, ela tem que estar totalmente afastada da conduta espírita. Ou seja, o espírita, agindo com ética, ele tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro e tem que ser coerente com os princípios da doutrina, coerentes com aquilo em que ele acredita e coerente com a certeza de que ele é um espírito imortal. Consequentemente, alguém que está caminhando para o amanhã, que está vindo do passado, com o exercício do seu livre-arbítrio, com a responsabilidade dos seus atos, responderá por aquilo que fez no caminho do bem, por aquilo que fez no caminho do mal. E não basta praticar o mal, pois que ensina-nos também o livro dos Espíritos, que não fazer o bem já é um mal, porque nós responderemos pelas consequências do mal que resultar do bem que não fizemos. Na nossa vida particular, na nossa vida pública, nas nossas relações na casa espírita, como dirigentes, como trabalhadores, como voluntários ou como simples assistentes, o nosso comportamento há de seguir sempre a ética espírita, aquela retidão de conduta, aquela forma de viver transparente, em que nós possamos projetar de nós mesmos a imagem, a figura do homem de bem. Porque esta figura ou essa imagem é contagiante e é através dela que nós poderemos iniciar esse processo de renovação da humanidade a partir de nós mesmos.
O pensamento ético espírita teve continuidade depois de Kardec. Na transição entre os séculos XIX e XX, nós tivemos os grandes continuadores de Kardec, como Flammarion, como Gabriel Delany e, sobretudo, o pensador poeta Leon Denis, na joia do seu livro, que todo ele é a expressão da mais alta ética espírita e do Evangelho de Jesus, o problema do ser, do destino e da dor. Mas o mundo espiritual, que desde os tempos primitivos esteve acolitando, esteve amparando o homem rústico do passado, o homem rígido da Idade Média, o homem intelectualizado a partir da Idade da Razão, para que ele, com seu esforço, com seu livre-arbítrio, possa também receber a iluminação superior para aliar a moral dos costumes, aquela moral que William Durham, no seu livro História da Filosofia, dizia que a moral era uma questão de atitude, porque cada povo tem os seus costumes, cada povo considera moral aquilo que outro pode considerar amoral ou imoral, e nós temos um exemplo na poligamia no Oriente e a monogamia aqui no Ocidente, ambas aceitas em cada sociedade com absoluta normalidade. Mas se perguntar, isso é moral, mas seria ético? Porque o ético é aquilo que nos satisfaz, mas que ajuda ao invés de prejudicar o semelhante. Então, neste sentido, a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a partir da publicação em julho de 1932 do Parnaso da Lentulho, que foi um desafio para todos os intelectuais, e depois com toda a obra de Emmanuel, de André Luiz, na Revelação do Mundo Espiritual, Emmanuel destacando a série de interpretações do Evangelho e das Epístolas, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. E André Luiz, não só com a revelação da vida no plano espiritual, mas com essa joia que é um manual de ética espírita, psicografado por Valdo Vieira, que também, no tempo que trabalhava com Chico, trouxe uma grande contribuição para a mediunidade e a revelação espírita, que se chama Conduta Espírita. O homem de bem do Evangelho e da questão 908 livros espíritos e Conduta Espírita do André Luiz são expressões magníficas de como nós poderemos encontrar a nossa diretriz. Assim, queridos companheiros, nesse congresso, nesse 4º Congresso Espírita Mundial, ainda nos perguntavam há pouco a importância desse congresso. Pelo fato do Conselho Espírita Internacional ter nascido em 1992 em um congresso, e já está chegando no 4º Congresso, justamente na pátria de Kardec, na pátria do Espiritismo e no bicentenário da codificação espírita, nós que aqui estamos, que tivemos o privilégio que nos foi concedido de poder participar, ser contemporâneos desse momento e poder estar aqui, ouvindo, vibrando, participando de tudo isso, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade não significa missão, significa tarefa. Nós somos tarefeiros da doutrina espírita e tarefeiros do Cristo, para levar este ensinamento e essa ética espírita à sociedade humana, minorando a miséria, destruindo o egoísmo e vencendo a violência. Amaral Ornelas, através de Chico Xavier, nos manda uma exortação. Espíritas irmãos, enquanto a sombra densa, em torno escaso da luz, envolve a gleba humana, ide e estendei na terra o bem que vos irmana,
sem que a treva do mal vos dilacere ou vença. Se o ódio, a incompreensão, o fel, a injúria, a ofensa, perseguem-vos bramindo em triste caravana, abraçados à fé sublime, soberana, tende o dom de servir por vossa recompensa. Montanha acima, além de pântanos e escombros, ante o Cristo avançai, sustendo a cruz nos ombros, na exaltação do amor que ampara e regenera. Algemados a dor e a luta em toda parte, do fulgente clarão que vos cinge estandarte, nascerá para o mundo o sol da nova era. Muita paz. Muito